A paz do Senhor, querido. Viola subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós iremos comentar a lição de número 8 das lições bíblicas jovens, que tem como título Fé para crer que Deus não criou o mal. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E na lição de hoje, lição de número 8, estaremos comentando Fé para crer que Deus não criou o mal. Texto principal encontra-se no Salmo de número 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Resumo da lição. O pecado de desobediência de Adão e Eva trouxe toda sorte de males para a humanidade e a criação. O texto bíblico encontra no Salmo de número 34, versículo 12 ao versículo de número 22. Então vamos iniciar a nossa lição de número 8. Fé para crer que Deus não criou o mal. Isso que nós estamos falando, vamos falar sobre o mal, sobre a origem do mal, mais especificamente o mal moral. Então essa questão ela tem sido, meu irmão, motivo de discussões ao longo de muitos anos entre os filósofos e também teólogos. Isso acontece há milênios. As pessoas tentam descobrir, dialogar. Então, não é uma questão nova. Não é uma questão nova. E esse, para nós que somos cristãos e para muitas pessoas, para nós nem tanto, mas para muitas pessoas que não professam a sua fé em Cristo, esse é um dos grandes problemas relacionado à fé em Deus. Porque como é que eu vou conciliar a presença do mal, a presença do sofrimento com a declaração cristã da bondade de Deus, da perfeição de Deus, da misericórdia de Deus, e isso em todo ser de Deus? Então é uma questão complexa, e é dentro disso que nós vamos mediar a nossa discussão acerca deste tema sobre o mal. O primeiro ponto, o autor vai falar justamente sobre o mal moral e o mal físico. Aí ele vai falar de acordo com a Bíblia e de acordo com a filosofia e depois de acordo com a ética secular e a ética cristã. Então, de acordo com a palavra de Deus, ou seja, à luz das Sagradas Escrituras, o mundo criado por Deus é um mundo perfeito. Sim, Deus criou um mundo perfeito, porque foi criado por Deus. Então, neste mundo que Deus criou, a ação do mal, ele tem seu início na desobediência ao Criador. Este é o ponto de partida, é o start. Porque tanto o mal moral, que se refere às escolhas imorais do livre-arbítrio, que todo ser humano é dotado. Então, essas escolhas que o homem faz, essas escolhas imorais do livre-arbítrio em relação à retidão e justiça de Deus, quanto físico ou natural, que se refere a eventos físicos que são prejudiciais. E que eventos são esses? Terremotos, inundações, seca, fomes. Tudo isso são consequências da queda e do pecado de Adão e Eva. Então o mal moral e o mal físico, à luz das Sagradas Escrituras, teve o seu ponto de partida, teve o seu início justamente na desobediência a Deus, porque o homem peca e o homem pecando traz prejuízos morais e espirituais para a sua vida. E observe que o pecado do ser humano, ele atinge toda a esfera do universo, vamos falar da Terra. Por que nós falamos isso? Porque a partir do pecado do homem, a terra agora começa a produzir espinhos, começa a produzir agora plantas, começa a produzir agora vegetações inadequadas
para a sua própria alimentação. Porque o homem, quando Deus criou o ser humano, ele é um ser vegetariano. Isso é fato. O homem era vegetariano. Então o homem se alimentava das frutas, das raízes, de tudo aquilo que Deus criou. Mas a partir do pecado do ser humano, as consequências vêm sobre a sua vida. E dentre as consequências que vêm sobre a sua vida está justamente o mal que vai vir sobre ele, o mal que é consequência do seu pecado. E esse mal muitas vezes é refletido nos desastres naturais, que é o mal físico, vamos falar assim, mas também isso maculou a moralidade, a retidão que o homem tinha para com Deus, porque isso foi maculado pelo pecado. E a maculação da desobediência a Deus, de um homem que era dotado, que todo ser humano é dotado de livre-arbítrio, ou seja, ele tinha a capacidade intelectual de escolher o contrário daquilo que ele é oferecido. Foi justamente o que Adão fez. Isso é livre-arbítrio. É a capacidade de escolher o contrário daquilo que lhe é oferecido. Em resumo, que eu estou dizendo que o homem é capaz de fazer escolhas. Ele foi dotado por Deus de fazer escolha, até porque ele não foi um ser autômato, não. Deus criou homens livres para escolher, para saber distinguir. Então, o mal moral e físico, de acordo com as Sagradas Escrituras, tem o seu início com a queda e o pecado do homem. Então, este é o ponto do tópico primeiro que nós estamos frisando. O autor vai mais além, porque ele fala também sobre o ponto de acordo com a filosofia, de acordo com a ética secular e a cristã. E nós focamos na visão bíblica, de acordo com as Sagradas Escrituras. Porque isso é que os irmãos vão frisar. É claro que você vai falar sobre o segundo ponto e o terceiro ponto ali, de forma que os alunos venham compreender e fazer justamente esse balanceamento e entender conforme as Sagradas Escrituras ensina. Então, aqui no nosso subsídio, nós estamos priorizando justamente isso. O que nós estamos priorizando a visão bíblica. O ponto 2, o autor vai falar sobre Deus e o mal. Aí vai entrar nos 3 subpontos, que é o que nós vamos comentar aqui, justamente, que é o texto que é utilizado por ateus, por pessoas que questionam as Sagradas Escrituras. É da onde surge a pergunta, né? Deus é um ser mau? Ou poderíamos até mudar essa pergunta e perguntar se há maldade em Deus? Porque citam o versículo de Isaías, capítulo 45, versículo 7, que diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí é justamente esse ponto 2 vai focar nesse texto, para que nós possamos entender o que esse texto bíblico está nos dizendo. E dentro desse ponto vai vir as visões distorcidas da interpretação bíblica com relação a esse texto, que é justamente os pontos que o autor vai colocar aqui. O primeiro ponto é justamente Deus é mau. Por quê? Porque existem as pessoas que argumentam que esse texto aqui mostra que de fato existe um Deus no Antigo Testamento que usava de maldade, era um Deus vingativo. Então essas pessoas que pensam assim acreditam, olha só o entendimento, a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Senhor, ele não muda, ele sempre permanece o mesmo. Mas na visão dessas pessoas aqui, dizem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, já o Deus do Novo Testamento não, é um Deus de amor. E tentam justamente fazer esse contraste, principalmente com Jesus. Jesus, o bom, o benevolente Deus do Novo Testamento. E obviamente essas conclusões elas contradizem as Escrituras na sua totalidade. E mesmo no Antigo Testamento, nós temos o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento.
Não é outro Deus. Não é um Deus bipolar que agia de uma forma vingativa no Antigo Testamento e usa de uma forma agora amorosa no Novo Testamento, não. O Deus que a Bíblia retrata no Antigo Testamento é o mesmo Deus retratado no Novo Testamento. Inclusive, no Antigo Testamento existem dezenas de textos que nos mostram que o Senhor é bom. Salmo 25, versículo 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Deus é bom. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Porque o Deus que nós servimos, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O outro ponto que entra muitas pessoas e falam sobre isso é justamente sobre Deus é um ser em equilíbrio entre o bem e o mal. A primeira distorção foi fazer essa diferença. O Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento. A gente vê que isso aqui não condiz com o que está nas Sagradas Escrituras. O outro entendimento falho, que é o que nós estamos falando agora, fala justamente que Deus é um Deus que está em equilíbrio. Ou seja, ele está nesse equilíbrio entre o bem e o mal. E usa justamente o texto de Isaías que nós estamos citando aqui, que lemos ele, Isaías 45, 7, para falar justamente desse equilíbrio. Deus é um ser em equilíbrio, eles falam. Deus é um tanto bom como tanto mal. É aquela espécie de yin e yang. Quem nunca viu aquele círculo que de uma metade tá preta e outra metade branca, e na metade branca tem um pontinho preto e na metade preta tem um pontinho branco. Isso ali é o equilíbrio, né? Então, as pessoas que acreditam que Deus é um ser em equilíbrio, é mais ou menos isso que eles acreditam. Deus, como Deus não sendo totalmente bom, nem totalmente mal, mas um Deus que está em equilíbrio. No entanto, o que nós sabemos é o que está nas Sagradas Escrituras, que o Deus verdadeiro ele não é um conjunto de forças opostas. Deus é perfeitamente bom e não contém nada de maldade. É o que João nos diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e não há nele treva alguma. Ainda, o outro ponto contrário ao que é falado nas Sagradas Escrituras, que são os que acreditam no exagerado conceito da soberania de Deus. E esse exagero que nós falamos é o ponto que chega-se a falar que o homem não possui o livre-arbítrio. Essas pessoas dizem que Deus decretou tudo. Adão pecou porque Deus decretou. Eva pecou porque Deus decretou. A soberania de Deus, quando é usada de forma exagerada, sobrepondo aos outros atributos de Deus, ela se torna distorcida. Porque se Deus de fato decretasse todas as coisas nos seus mínimos detalhes, o homem estaria isento das suas responsabilidades morais, das suas responsabilidades de escolha. Porque qual a justificativa que Adão, vamos supor, falaria a Deus? Deus desce no jardim e vai falar com Adão. Como Deus decretou, segundo essa visão, Adão só poderia falar: eu não tinha escolha. Foi decretado que eu tinha que fazer isso. E não tinha como eu fazer o contrário. Ou seja, eu não teria livre-arbítrio. Mas não. Não é decreto de Deus. Neste caso. Deus não decreta que o homem peque. A palavra de Deus ela é enfática. Deus ele não tenta a ninguém. Se Deus nem tentar alguém, imagina Deus fazer alguém pecar. Porque, crendo nessa visão, Deus seria a origem do pecado.
A origem do pecado é porque Deus determinou que o homem pecasse. Então é uma visão distorcida da realidade bíblica. Mas o que nós afirmamos? Nós falamos de 3 visões contrárias, que estão alienadas do que preconiza as Sagradas Escrituras. Mas nós afirmamos que Deus não criou o mal moral. Outros textos bíblicos, eles nos auxiliam nessa compreensão. O fato é que Deus não criou o mal no sentido moral, não. E Tiago fala sobre isso, meu irmão. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Isso é em Salmos 5, 4 e Tiago 1, do versículo 13 ao 17, fala que Deus não tenta ninguém, pois ele é a fonte de toda boa dádiva e todo bom dom perfeito. Então a palavra mal que se encontra lá em Isaías capítulo 45, versículo 7, meu irmão, é uma palavra que tem vários sentidos, sim. E nesse contexto e em outros em que Deus faz ou traz o mal, a palavra significa calamidade, punição, sendo o oposto de paz. Então o contraste neste versículo é entre luz e trevas, por um lado. E do outro lado é paz e mal. E a paz aqui é o bem-estar, saúde, harmonia, bênção, realização, prosperidade e mal. E a palavra usada para mal aqui é calamidade. Qualquer coisa desagradável, qualquer coisa indesejável. Porque se a paz que está sendo usada aqui como saúde, harmonia, bênção, realização, prosperidade, o oposto de paz é calamidade. O oposto de paz é justamente o sentido da palavra dentro do seu contexto. Não está relacionado ao mal moral, mas está relacionado às consequências, o mal como consequência das escolhas do homem. É um mal que está relacionado à calamidade, não a mal moral. Então esse ponto que deve ficar também claro para que os irmãos entendam. Aí o autor vai encerrar a lição falando sobre o cristão e o sofrimento, vai falar sobre o problema do mal, porque é necessário que nós façamos uma diferenciação entre o problema intelectual e o problema emocional que o sofrimento provoca. Por quê? Porque o problema intelectual ele diz respeito ao fato de ser ou não plausível pensar que Deus e o sofrimento possam coexistir. Já no problema emocional, por sua vez, ele diz respeito, meu irmão, ao fato de as pessoas não apreciarem a ideia de um Deus que permite o sofrimento. Mas o principal propósito da vida, nesse ponto aqui falando sobre o cristão e o sofrimento, nós temos que entender que o principal propósito da vida é o que? É felicidade? Não, não é felicidade não. Não é felicidade neste mundo não. Não é isto que a Bíblia ensina. Não é isto que a Bíblia não ensina que o propósito da nossa vida é a juventude eterna, é não envelhecer, é ficar com o corpo juvenil sempre. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Não é a cura de todas as doenças, não é isso que a Bíblia ensina. Mas o que a Bíblia nos ensina é que o principal propósito da vida é o conhecimento de Deus. E o fim último de todas as coisas é estar para sempre com o Salvador no céu. Então, nesta parte aqui vai falar sobre o cristão e os sofrimentos, irmão, tem que frisar isso. O propósito da nossa vida aqui na terra não é a felicidade neste mundo, não é a juventude eterna, não é a cura de todas as doenças, mas sim o conhecimento de Deus. E o fim último de todas as coisas é estar para sempre com o Senhor no céu. Para o cristão, meu irmão, Deus entende e conhece a nossa dor, até porque Ele veio e sofreu. Ele padeceu as mesmas necessidades. Nós,
hoje sofremos e padecemos, Cristo também sofreu, porque ele se fez homem e habitou entre nós, meu irmão. Ele conhece a nossa dor, ele entende a nossa dor. E em meio às dores que há no mundo, Deus em Cristo resgatou-nos do domínio do pecado e nos proporcionou salvação eterna, onde não haverá nenhum tipo de mal. Nenhum tipo de mal. Por isso a palavra de Deus nos fala: não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza. Por quê? Porque tudo que era velho se passou e Deus está chamando as pessoas justamente para entender e compreender que o que aguarda o crente é a glória do porvir. O que aguarda o crente é a glória celestial. Então, meu irmão, quem quiser eliminar sofrimentos, precisa levar em consideração que o pecado sempre causará novos sofrimentos. O pecado traz consequências e as consequências são o sofrimento. Então nós devemos frisar sobre isso. E entender, é o que jargão que nós ouvimos, maior que o nosso problema é Deus. Então Deus é maior que todo sofrimento. O crente compreende, meu irmão, o processo que ele passa. O processo que cada um, em sua vida, nas suas experiências com Deus, compreende. E sabendo que o sofrimento desta vida não se compara com a glória que nos é reservada. O crente entende, por isso o crente fala, como Jesus falou: bem-aventurado quando vos perseguirem. Vai ser perseguido, e ser perseguido é o que? É sofrer. Nós passamos por sofrimento. As calamidades vêm sobre todos, até porque Deus fala: o sol ele vem sobre os bons e sobre os maus. O que eu devo entender é que Deus compreende, que Deus entende o nosso sofrimento. Então, o ser humano sofre. Mas o que vale frisar, que é o clímax da lição, como nós falamos anteriormente, é frisar nesse mal moral. O mal moral não advém de Deus. O mal moral vem do pecado do homem, das escolhas do homem. O que Deus faz quando o homem peca, erra, é justamente a sua ação punitiva. Punitiva, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas a paga deste pecado, ela é a prazo, ela não acontece de imediato. Ela vai vir quando fechasse a conta. Mas Deus nos chama ao arrependimento. E sabendo que o que sofremos nessa vida não se compara com a glória que nos há de ser revelada na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então assim, meus irmãos, terminamos a lição 8, fé para crer que Deus não criou o mal. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se o Senhor permitir. Amém.